A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos. Domingo, culto da família, 18 horas, na Igreja Evangélica de Carapicuíba. É um privilégio estar com os irmãos, aqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir. É um privilégio poder partilhar da palavra de Deus com todos os amados. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. E vamos iniciar esse culto de louvor e adoração, mesmo online, mas em espírito e em verdade. O Senhor nosso Deus falará conosco essa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui para falar da Tua palavra. Senhor, a igreja, Senhor, não se encontra presente fisicamente, mas a igreja se encontra espiritualmente ativa, Senhor, em cada lar, em cada família. Sabemos que é da Tua vontade que a igreja esteja reunida, mas também sabemos que é um momento de ter zelo, de ter cuidado, de obedecer às autoridades, mas sabemos que em breve isso passará. E nós estaremos novamente juntos, orando juntos, louvando ao Senhor juntos, ouvindo a palavra juntos, nos alegrando, vendo o sorriso um dos outros, podendo nos consolar uns aos outros e estar diante da Tua presença, Senhor, unidos em Cristo. Pai, obrigado pelo privilégio de estar aqui falando da Tua palavra. Usa o Teu Espírito Santo, Senhor, para falar através da minha vida. Senhor, ajuda-me em tudo. Pai, que a Tua palavra seja ministrada da maneira como o Senhor quer e não como homens querem, porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, nós leremos a palavra de Deus em João, capítulo 18, versículo 33, ao capítulo 19, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos:
tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Pareceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Amados irmãos, louvado seja Deus por esta palavra. Muitos ensinamentos nós temos nela, e muito que falar a respeito dessa palavra do Senhor ministrada essa noite para nós. A leitura do texto bíblico por si só já é maravilhosa demais. Mas, amados irmãos, entendamos aqui o que aconteceu. Jesus foi levado pelos principais sacerdotes e pelos soldados dos sacerdotes à presença de Pilatos. E a sentença de morte já havia sido dada pelos sacerdotes. Eles queriam a crucificação e a morte do Messias, do Filho de Deus. Mas é interessante que Pilatos, sendo o juiz, tendo a autoridade para crucificar Jesus, autoridade humana, é claro, né? E Jesus deixa bem claro que se não houvesse autoridade do alto, se não fosse a vontade de Deus que ele passasse por isso, Pilatos não teria autoridade nenhuma. A autoridade foi dada porque era necessário que Jesus morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Então nós louvamos a Deus, porque os propósitos de Deus sempre estarão à frente dos nossos propósitos. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Amados, Pilatos por 3 vezes falou: eu não vejo crime neste homem. Por 3 vezes ele falou isso. Ele sendo juiz, e por 3 vezes não visto crime em Jesus Cristo. Se fosse um julgamento justo, se fosse um julgamento verdadeiro, se verdadeiramente fosse para se fazer justiça, naquele momento Pilatos teria encerrado o julgamento e libertado Jesus e chamado a atenção dos sacerdotes. Mas nunca foi um julgamento justo, nunca foi algo verdadeiro, nunca foi algo de justiça plena. Pelo contrário, foi um julgamento político, foi um julgamento da vontade de homens, foi por interesses. Pilatos temia uma rebelião dos judeus, Pilatos temia que os sacerdotes se voltassem contra ele e houvessem rebeliões em Israel e na Palestina. E tudo isso, devido a interesses humanos, a justiça foi deixada de lado.
É claro que Deus já sabia de todas essas coisas. É claro que Deus não foi pego de surpresa, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia de todas as coisas. Então nós não vemos nenhuma injustiça da parte de Deus. E também era necessário que Jesus, o Santo, 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 morresse por mim e por ti, porque somos pecadores e merecíamos a ira de Deus. Mas, através do sacrifício do perfeito, do Filho de Deus, do único que é Santo, 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 nós teríamos a remissão dos nossos pecados. E foi isso que aconteceu. O propósito de Deus foi cumprido. Amém? Mas, falando aqui do julgamento. Nesse julgamento, a injustiça já começa em se julgar um homem que não tem culpa nenhuma. Nós vemos aqui que muitas lições foram dadas nesse texto. A primeira lição que nós temos é que a autoridade de Jesus, diante de um interrogatório, Jesus é quem interroga. É interessante isso, Jesus sendo levado a um juiz, aquele que julgaria a sua causa, este homem interroga Jesus, mas no final ele é interrogado por Jesus. Lá está no capítulo 18, versículo 34, que nos diz: respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? E isso Jesus estava falando porque ele foi interrogado por Pilatos, se ele era o rei dos judeus. Jesus não responde a pergunta de Pilatos, e ele faz uma nova pergunta, ele faz uma pergunta a Pilatos: vem de ti mesmo, ou alguém te falou isso? Nós vemos a autoridade, Jesus sendo injustiçado, perseguido, maltratado. Ele não cede, ele não dobra a sua postura de santo. E nós também devemos aprender que diante de injustiças do mundo, nós não podemos deixar a nossa santidade. Nós seremos injustiçados, mas nós nunca poderemos falar: o mundo é assim. Olha, é assim mesmo, não tenho o que fazer. Então, diante da situação, eu vou me amoldar ao mundo. Não, nem eu tenho a autoridade e o direito de amoldar ao mundo, e nem nenhum dos discípulos de Jesus que se encontram na terra. Nós jamais podemos negar a Cristo, a sua santidade, a sua palavra, a obediência à palavra de Deus. Como também Jesus nos ensina aqui. Também nós temos, amados irmãos, nesse texto bíblico maravilhoso, Jesus, quando perguntado, só diz o que é importante. Jesus não fica perdendo tempo se justificando. Jesus fala aquilo que é importante. Isso está no capítulo 18, versículo 36 de João. Diz assim a palavra de Deus: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. É interessante, Pilatos, ele tentando, entender o caso, ele tenta diminuir Jesus, falando para Jesus que ele foi entregue pelo próprio povo, pelos judeus, Mas Jesus, ele está acima das paixões humanas. Jesus está acima da vaidade. Jesus está acima de tentar se justificar, porque Jesus, ele é santo, santo, santo. E é interessante, amados irmãos, quando nós andamos na verdade, quando nós não colocamos sujeiras debaixo do tapete para tentar esconder os nossos pecados, mas sim sempre os confessando, sempre declarando o nosso pecado, primeiro para Deus, e, dependendo da situação, se nós ofendemos alguém, é essa pessoa que nós ofendemos,
né, com a nossa atitude errada, pecadora, nós confessando os nossos pecados, não existe condenação contra nós. Porque quando o pecado ele é confessado, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, confessamos o nosso pecado, não existe mais acusação contra mim e contra você. Deus é maravilhoso. E nós temos que entender isso. Jesus, ele nesse momento, ele fala, o meu reino não é deste mundo. Eu não quero tomar o reino de César, porque César representa esse mundo. Eu não quero tomar o reino dos sacerdotes. Não, o meu reino não é daqui. O meu reino é celestial. O meu reino é eterno. Jesus, ele deixa bem claro. Ele não está preocupado com questões políticas. Ele está preocupado em pregar a verdade, em falar a verdade, em ensinar o povo sobre Deus. Porque no final das contas, o que importa nesta vida é como é sua vida com Deus. Como é sua vida perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é tua vida na oração. Amados irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é digno de toda a honra. Deus é incrível. A terceira lição que nós temos é que Jesus faz Pilatos ter consciência de com quem ele está falando. É interessante isso, né? Pilatos, se nós formos ver o texto bíblico, Pilatos não trata Jesus como um bandido qualquer. Jesus não é tratado por Pilatos como um malfeitor. Eu vejo no texto bíblico, conforme eu leio, e eu vejo Pilatos vendo a autoridade de Jesus Cristo. Eu vejo Pilatos vendo em Jesus Cristo alguém que tinha autoridade. É interessante que ele até se atemoriza. Nós vamos ler a respeito disso. Mas em João capítulo 18, versículo 37, está escrito: então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E agora eu faça uma reflexão. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem ouvido aquilo que Jesus tem falado para você? Ou você tem muitos problemas de sintonia? Jesus fala uma coisa e você faz outra. É algo a se preocupar. É algo a pensarmos. É algo a refletirmos diante desse mundo. Jesus tem falado com você? Você tem entendido o que Jesus tem falado a você? E o mais importante, além de ter entendido, você tem obedecido o que Jesus tem falado a você? Nós precisamos ouvir, entender e obedecer o que Jesus tem falado a nós pecadores, a nós seus filhos, sim, totalmente dependentes de Jesus Cristo nosso Senhor e do seu Espírito Santo Consolador, porque é Ele que nos consola nessa terra vil e tenebrosa, nessa terra com padrões desgastados, com padrões morais depravados, terríveis, onde famílias são destruídas, lares são destruídos, interesses são colocados à frente da verdade, e nós não podemos aceitar isso nas nossas vidas. Nós não podemos aceitar isso nas nossas famílias. Nós não podemos aceitar isso na igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos nos levantar em santidade. Também, amados irmãos, Jesus afirma que nasceu para ser rei e dar testemunho da verdade, e afirma que todo aquele que é da verdade e ouve e entende o que ele diz.
Amados, eu louvo a Deus por você que tem entendido o que Jesus diz. Significa que você é de Jesus. Significa que você está atento aos sinais dos fins dos tempos. Sim. Que você está atento às coisas do porvir que a Bíblia diz que acontecerá. Muitas coisas acontecerão. E está tudo na Bíblia. E eu não vou falar aqui para você. Que você tenha uma real curiosidade, que você leia a Bíblia, que você busque o conhecimento da palavra de Deus e do próprio Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Amados irmãos, que nós possamos estar buscando a Deus, ouvindo Cristo Jesus a todo momento e obedecendo. Também, amados, o quinto entendimento que nós temos desse texto é que Pilatos sentia a autoridade de Jesus em suas palavras e postura também de Jesus Cristo. Porém, quando ouviu dos judeus que ele se fez filho de Deus, ficou mais atemorizado e tentou extrair informações de Jesus sem conseguir uma resposta. É interessante, Pilatos é juiz, autoridade humana, governador romano da Palestina, um homem de autoridade, mas a ser confrontado por Jesus Cristo. Tecnicamente, falando humanamente, um simples judeu, um homem simples, um homem da Galileia, ele se sente atemorizado, porque quando quem conversa com Jesus Cristo entende. Quem ouve a voz de Jesus Cristo, sabe quem Ele é, sabe a autoridade que Ele tem, sabe o poder que há no seu nome, sabe os sinais e maravilhas que Jesus Cristo faz, porque Ele é Deus. Meus irmãos, vamos ler capítulo 19, do versículo 7 ao 9, para os irmãos entenderem a posição, como Pilatos estava. E eu não gostaria de estar no lugar de Pilatos. Diz assim, João 19, do 7 ao 9. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és? Mas Jesus não lhe deu resposta. E eu fico imaginando o desespero, o temor de Pilatos, porque ele sabia que ele estava mandando para a cruz um homem inocente, um homem que era vítima de inveja, de calúnia, de difamação, de falso testemunho por parte dos sacerdotes judeus e de seus soldados que ali estavam. Pilatos sabia disso tudo. Amados irmãos, como é difícil esse mundo. As suas injustiças, as suas vaidades, as perseguições a nós cristãos. Nós somos taxados como radicais, como pessoas más que não querem obedecer, mas isso é uma mentira. Nós somos os mais cumpridores das leis. Nós somos os mais preocupados em ser bons cidadãos, em cuidar dos nossos filhos, em amar os nossos cônjuges e protegê-los das adversidades desta vida, em não nos moldarmos com os padrões deste mundo, onde relativizam a verdade. Nós não relativizamos a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo e a sua palavra. Nós não podemos negar a Jesus Cristo. A maldade que existe no meio evangélico com a teologia liberal, onde
é relativizada a palavra de Deus, e a palavra de Deus é amoldada a esse mundo vil e tenebroso. Nós estamos sendo atacados do lado de fora da igreja e do lado de dentro da igreja. Mas Jesus não cedeu. E nós, como discípulos de Jesus, também não cederemos. Porque toda palavra de vida eterna provém de Jesus Cristo. Toda palavra da verdade provém de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a verdade. Também, amados irmãos, nós vemos que Pilatos, atemorizado, ameaça Jesus, que já havia sido açoitado, tentando quebrar seu espírito, mas Jesus o põe em seu lugar. É interessante, quando as pessoas estão erradas, uma discussão mesmo, até às vezes entre casal, onde a pessoa geralmente que está errada, ela tenta atacar para se defender, atacar ao outro para se defender. Aqui Pilatos, diante da insuficiência de sabedoria que ele tinha, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Santo, 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 Pilato tenta quebrar o espírito de Jesus, mas quem teve o espírito quebrado foi ele. Vejamos lá em João 19:11, que nos diz: respondendo Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. E aí, se nós lermos o versículo 10 anterior, nós vemos a tentativa de Pilatos de pressionar Jesus, mas não consegue. Pilatos diz: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? No final, Jesus ele não foi preso. Se os irmãos lembrarem do texto bíblico, quando Jesus estava no Getsêmani, quando é perguntado quem é Jesus, ele diz: sou eu. E os soldados caem para trás, porque Jesus ele não foi preso, Jesus se entregou. É totalmente diferente. Ninguém prendeu Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus, cheio de autoridade, de poder, indo para a cruz, sim, porque era a vontade do Pai, ele mesmo ele faz de uma maneira que os seus apóstolos não sejam presos. Porque era importante para Jesus Cristo que os apóstolos ficassem soltos. Era necessário. Jesus se esvaziou do seu poder para vir à terra. Mas em nenhum momento ele deixou de estar longe da presença de Deus. Porque ele orava a Deus através do Espírito Santo. Da mesma forma que nós temos hoje essa liberdade. Jesus ali agiu como 100% homem, apesar de ser 100% Deus. Ele não usou, ele não converteu pedra em pães. Ele simplesmente obedeceu ao Pai até o fim. E nós devemos seguir o seu exemplo. O nosso espírito diante da verdade que nós vivemos não pode ser quebrado por homens ou mulheres. Não pode ser quebrado por leis humanas. O nosso espírito não pode ser quebrado por autoridades humanas, porque nós recebemos a autoridade do céu, do nosso Deus. Nós respeitamos as autoridades, mas acima de tudo está a autoridade do Senhor Jesus Cristo, a autoridade do Deus Pai, a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Por último, irmãos, nós vemos que os principais sacerdotes judeus, nesse momento, no momento de inveja, de ira, de ciúmes, de inveja, eles se declaram, eles fazem uma declaração horrível. E por que é uma declaração horrível?
porque eles se declaram como César, como seu rei. A mentira, a calúnia, a difamação deles era tão grande, o desejo de destruir Jesus era tão grande, que eles declaram que César é o rei deles. E nós sabemos pela palavra de Deus que o rei dos judeus é o Senhor dos exércitos, o El Shaddai, o El Shalom, o Jeová Jireh, o Adonai, o Yahvé. Esse é o Senhor dos judeus. Esse é o rei dos judeus. Mas os sacerdotes judeus, os principais sacerdotes, declaram César como seu rei. Isso é vergonhoso. Isso é horrível. Porque ali eles deram autoridade a César sobre o povo judeu. Isso é horrível. Vamos ler lá em João 19:15. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Eles negaram Deus. Isso é horrível. Eles jamais, uma coisa, eles por vaidade quererem crucificar ao Messias, por inveja, por ciúmes. Mas aqui, além de querer crucificar um santo, um justo, um homem bom, um homem que pregou as verdades de Deus, acima de tudo, eles também negam a Deus como seu rei. E dizem que César é o seu rei. Aqui digo da parte dos principais sacerdotes, e não do povo judeu. Amém? Aqui os principais sacerdotes negam a Deus como rei, devido aos seus interesses, sejam financeiros, sejam políticos. Amados, os nossos interesses não devem prevalecer nem hoje, nem amanhã e nem nunca sobre os interesses de Deus, sobre a minha vida e a tua vida. Se estamos de pé, é porque o Senhor nos colocou de pé. Se estamos alegres, é porque o Senhor nos deu alegria. Se estamos caídos, o Senhor tem nos sustentado e nos levantará. Nossa dependência não está em homens, não está nas riquezas desse mundo, não está em sabedoria humana. A nossa dependência está em Deus, nosso Senhor, em Jesus Cristo, nosso Salvador, e no Espírito Santo, nosso Consolador. Louvado seja Deus. Concluindo a mensagem dessa noite, amados irmãos, nós aprendemos com esse texto que diante das adversidades não se curve, seja com a verdade. Não importa o que aconteça, saiba que você é filho de Deus e nada desse mundo é melhor do que a presença de Deus na sua vida. E que Deus estará convosco por todos os dias da sua existência material e espiritual. Nada pode vos apartar do amor de Deus. Nada pode te afastar da graça e da misericórdia de Deus. Entendam, Jesus está conosco, Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco. E isso é tudo que importa nas nossas vidas. Não se amolde a este mundo. Não se amolde às paixões deste mundo. Não se amolde aos interesses deste mundo. Seja fiel às Escrituras. Seja santo. Seja sempre com a verdade. Se pecar, peça perdão. Confesse o pecado. Deixe, nunca varra o pecado para debaixo do tapete. Ele vai te destruir.
ele vai te consumir. Os seus ossos vão secar, o seu espírito vai perder a força, porque o pecado é assim, ele destrói, mas a palavra de Deus lhe dá vida, e vida em abundância, vida com alegria. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de palavra. Senhor, eu te agradeço pelos irmãos que estão ouvindo, que estão presentes. Que o Senhor venha entrar com providência na vida deles. Por aqueles que ouvirão esta palavra no futuro. Que o Senhor, sendo Deus do impossível, também haja na vida dos teus filhos. Livra-os do mal. Acode-os nas suas necessidades. Direciona-os para a verdade. Porque só o Senhor é a verdade. Que o teu Espírito Santo, Deus poderoso, haja na vida de cada servo, de cada serva. Aqueles que não te conhecem, Pai, que possam te conhecer, que possam te confessar como único e suficiente Salvador, que teu Espírito Santo possa convencê-los do pecado, e que o Senhor faça diferença na vida deles, como faz na minha vida e na vida de todos aqueles que te servem, que te obedecem e que dependem de ti. Senhor, obrigado pelas nossas famílias, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos pais, pelos nossos sogros. Senhor, protege a nossa família, Senhor. Que nós possamos ministrar a palavra, viver a palavra nos nossos lares, para que a nossa família seja protegida deste mundo mau. Senhor, repreende o devorador na vida dos teus servos. Entra com providência, abre a porta de emprego àquele que está desempregado. Senhor, consola o coração daquele que está abatido. Restaura os casamentos, Senhor. Livra os jovens das drogas. Senhor, que os filhos respeitem os pais. Que os pais não provoquem a ira nos filhos. Senhor, abençoa os missionários na terra. E nós pedimos, Senhor, pelos nossos governantes. Abençoa os nossos governantes, para que possam fazer a tua vontade. Senhor, para que possam combater, Senhor, esta pandemia sem politicagem, mas de acordo com aquilo que é conhecido. Senhor, que essas vacinas possam ser dadas o mais rápido possível. Que os profissionais da saúde, Senhor, sejam protegidos de todo mal. Todos aqueles que estão na linha de frente. Senhor, livra do mal aqueles que precisam sair de casa para trabalhar. Senhor, consola o coração das famílias que perderam seus entes queridos nesta enfermidade. Nós declaramos que só o Senhor é Deus e que toda a sabedoria vem de Ti, que toda a verdade vem de Ti e que nós dependemos de Ti para todas as coisas, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Também pedimos, Senhor, dá-nos uma semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos sejam abençoados, tenham uma boa noite de sono e que o Senhor nosso Deus esteja sempre na vida dos irmãos. Tudo isso para a honra, glória, louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade, o privilégio de poder partilhar a palavra de Deus aos nossos corações. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.